Saudamos a todos com a paz do Senhor. Sou o diácono Luiz Henrique, professor da Escola Dominical, do Ministério Campo de Caetés, e nesta semana nós estaremos falando sobre a lição A Família Cristã nos Dias Atuais, baseado no tema anual do Campo de Caetés, Levanta-te e reage. A nossa lição está baseada em dois textos bíblicos, Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 12, e Mateus 7, versículos 24 ao 29. A nossa verdade prática diz: o prudente se levanta e prepara um abrigo seguro para a sua família. A nossa verdade prática está baseada em Provérbios 27, versículo de número 12, que diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O objetivo da nossa lição é: devemos levantar e reagir com prudência, independente dos problemas que estamos enfrentando, seja ele familiar, econômico, profissional, sentimental, espiritual ou físico. O conteúdo do nosso trabalho diz o seguinte: a família, ao longo dos anos, tem enfrentado muitas adversidades. Vivemos uma forte crise nos valores da sociedade que tem impactado diretamente a instituição família, inclusive as famílias evangélicas. No contexto atual, nós temos percebido muitos textos em que fala sobre a família no CTI, a família em fase de extinção. E vivemos um período atípico da história da humanidade, nunca antes registrado. Mudanças tão gigantescas em tempos recordes e descobertas científicas e extraordinárias em tempo recorde, como, por exemplo, a vacina contra a pandemia que estamos enfrentando, a Covid-19. O profeta Daniel fala a respeito desse assunto em Daniel, no capítulo 12 e no versículo de número 4. Daniel, o profeta, já vai nos alertar com relação a este fato. Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A multiplicação dos eventos novos nos assusta e, ao mesmo tempo, nos desafia a dominá-lo. O evangelista Mateus, em Mateus, no capítulo de número 24 e versículo de número 6, vai nos alertar com relação a esses fatos que vêm ocorrendo em nossos dias, que diz: ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. A família, na atualidade, está enfrentando um evento que tem abalado a sua estrutura de uma forma muito impactante. A pandemia da Covid-19 tem causado um impacto avassalador na sociedade e principalmente na família.
Aproximadamente 770 mil empresas fecharam suas portas, 21 milhões de desempregados, 590 mil óbitos provocados pela Covid. Isto provocou um efeito colateral assustador na família, como, por exemplo, o número de divórcio aumentou em cerca de 54%. A violência familiar tem nos impactado. É registrado diariamente 233 agressões a crianças e adolescentes. Um caso recente que nos deixou estarrecido é do menino Henry Borel, em que o seu padrasto, vereador e doutor Jairinho, assassinou. A violência contra a mulher aumentou cerca de 44,9%. Por esses dias, há uns 2 meses atrás, um pastor decapitou a sua esposa porque não queria mais manter o seu relacionamento. Isso foi em Jacarepaguá. O Ministério da Saúde, o SUS, vem registrando um aumento muito expressivo com relação à saúde mental, que a pandemia da Covid-19 tem provocado nas famílias no Brasil. A depressão, a síndrome do pânico, o estresse, a crise, a ansiedade têm aumentado em 53%. O apóstolo Paulo já nos alertava sobre esses acontecimentos em 2 Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 1, diz o seguinte: sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Ele torna a nos repetir isso em Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 16, que diz: aproveitando bem a cada oportunidade, porque os dias são maus. E o próprio Senhor Jesus, em João, no capítulo de número 16 e no versículo de número 33, o Senhor vai nos alertar, dizendo o seguinte: disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em meio a todas essas transformações e impacto que a família tem enfrentado, quais as atitudes práticas que devemos ter? Para facilitar e para compreendermos o tema da nossa lição, eu gostaria de deixar 7 versículos como uma leitura diária que fala sobre o levantar e o reagir. O primeiro versículo dele está em Lucas, no capítulo de número 15 e no versículo de número 18, no qual Lucas vai nos alertar sobre o dever de levantarmos. Ele vai dizer no capítulo 15, versículo de número 18: eu me levantarei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Observe que não é só o levantar, é o levantar e o agir. Uma ação deve ser tomada. Em 1 Reis, no capítulo de número 19 e o versículo de número 5 ao número 8, nós vamos ver um fato muito interessante registrado nas Sagradas Escrituras, nos alertando sobre o levantar e o reagir, não é? Pois precisamos não só nos colocar de pé,
mas tomarmos uma ação. No capítulo 19 e no versículo de número 5 ao número 8, vai dizer o seguinte: e deitando-se, dormiu debaixo de um zimbro. De súbito um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois longo te será o caminho. E levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Levantar e agir, levantar e ter uma ação. Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 14, Paulo vai também estar nos alertando sobre esta condição de levantarmos e de reagirmos. Está registrado em Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 14, que vai dizer assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, levanta-te e desperta, acorda, reage, tome uma ação. Em João, no capítulo de número 11 e versículo de número 29, nós também temos esse alerta do evangelista João, que vai dizer o seguinte: quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi-se encontrar com Jesus. Veja a ação de Maria, não só levantou, mas foi ao encontro de Jesus. Em Atos, capítulo de número 26 e versículo de número 16, o escritor Lucas, o doutor Lucas, vai dizer o seguinte: agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer um ministro e testemunhar tanto das coisas que tem visto, como daquelas das quais te aparecerei. Levanta-te, põe-te de pé, haja, não recue, não fique prostrado. Mateus, capítulo de número 2 e versículo de número 11, após ser curado, o Senhor vai dizer para a pessoa que foi curada que tomasse uma ação. Ele vai dizer o seguinte: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantar-se, agir, tomar uma ação. E o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo de número 60, versículo de número 1, levanta-te e resplandece. Essa é a nossa função, levantarmos em meio a todas essas transformações, impacto que a família tem enfrentado. Quais as atitudes práticas que devemos ter? Levantarmos, agirmos. O prudente busca o refúgio, no primeiro tópico da nossa lição, para a sua família. É de responsabilidade do prudente, em meio à adversidade e perigo que nos encontramos, construir um abrigo seguro para a sua família. Como nós lemos no nosso texto
áureo, não é? E que falamos sobre o prudente que percebe o perigo e busca refúgio. Esta é a nossa função, em meio à adversidade que estamos enfrentando, em meio ao perigo que estamos enfrentando, nós devemos buscar refúgio para a nossa família. Nos faz lembrar do salmo muito conhecido, que é o salmo de número 46, que vai dizer: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E profeta Isaías, no capítulo de número 25, ele também vai nos alertar sobre isso. Versículo de número 4, ele vai dizer, Isaías, capítulo de número 25, e versículo de número 4, foste a fortaleza dos pobres e a fortaleza do necessitado na sua angústia, no refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como tempestade contra o muro. Essa é a função do prudente. A palavra prudente significa cauteloso, sensato, ajuizado, prepara-se antecipadamente, precavido, prudente, se prepara para todos os momentos difíceis. Essa é a nossa função, daquele que levanta e que reage, de se preparar, de preparar um refúgio para a sua família, como está lá no Salmo 71, versículo de número 3. Sê tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente. Dá-me um mandamento que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. No tópico 2, nós comentamos sobre a parábola da qual nós inserimos no nosso contexto dessa aula, que é o capítulo 7. Jesus nos fala sobre dois construtores em uma de suas parábolas, o prudente e o insensato. Jesus, ao final do Sermão do Monte, adverte seus ouvintes quanto a uma fé nominal. Para Jesus não basta apenas professar a fé nele, ouvir sua palavra. É preciso, acima de tudo, que sejamos praticantes, que ouçamos, que nos coloquemos de pé e que tenhamos uma reação, que venhamos a agir para que possamos estar num abrigo seguro para a nossa família, para os nossos familiares. O Senhor Jesus, por diversas vezes, apresenta os seus ensinamentos usando a parábola, algumas vezes com o objetivo de manter escondida a verdade somente para os discípulos, e de outras vezes, como na parábola do capítulo de número 7 de Mateus, para que todos os ouvintes aprendam e venham a praticar. O nosso subtópico de número 3 diz o seguinte: a parábola de Mateus 7, 24 a 29, mostra o tamanho da nossa responsabilidade como construtores prudentes que busca refúgio seguro para a sua família. O prudente conhece o solo no qual vai construir. Conhecemos o solo no qual estamos construindo? Oséias 6 e 3 vai nos alertar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vejamos algo para ilustrar esta lição em que podemos estar utilizando, o capítulo de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5,
que fala sobre a caverna de Adulão. Davi, fugindo de Saul, que queria tirar sua vida, ele vai encontrar com vários homens que estavam oprimidos e endividados, e entram na caverna de Adulão, onde se mantém seguro durante um determinado período. E esses homens depois são transformados em valentes, nos valentes de Davi. No subtópico de número 2, o imprudente, o negligente, o insensato é aquele que ouve, mas não pratica. Não tem responsabilidade com a sua família, constrói a sua casa na areia sem a menor segurança. Na primeira adversidade, a sua casa cai, e grande é a sua ruína, como está registrado em Mateus 7:27. O insensato, ele não só não constrói na rocha, como também não constrói alicerce, que não basta somente construir na rocha. Doutor Lucas, ele é mais profundo com relação à construção na rocha. Ele vai dizer o seguinte, que o homem prudente, além de construir sobre a rocha, ele vai cavar bem fundo e vai construir colunas, como vai dizer aqui o versículo de número 49. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha, sem alicerce. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela caiu e foi destruída. O prudente é diferente, ele vai cavar bem fundo. No versículo de número 48, é semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. Negligente, preguiçoso, teve preguiça, porque dá trabalho construir, e nós precisamos investir, porque é de nossa responsabilidade a nossa família. E no contexto atual nós precisamos, mais que nunca, estarmos alicerçados, estruturados. Quando Jesus diz para Pedro que tu és pedra, ele está dizendo para Pedro: seja firme, seja estruturado. As dificuldades virão, mas seja firme, uma pedra sobre a rocha. E aqui no tópico de número 2, nós temos algo muito interessante. Voltando ainda um pouquinho sobre o preguiçoso, em Provérbios, no capítulo de número 26, do versículo 3 ao 13, nós vamos aprender sobre o preguiçoso. A construção requer conhecimento, e o que é interessante, nós lemos Oséias 6:3, mas se nós lermos Oséias, o capítulo de número 4, antes de ser falado no conhecimento, ele vai falar sobre a falta de conhecimento. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade e nem amor, nem conhecimento de Deus na terra.
a falta de conhecimento. Ele vai repetir no capítulo de número 6, no versículo de número 6 desse capítulo 4. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós devemos conhecer o solo em que estamos construindo. É quando o profeta Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos, é contínuo, é uma ação contínua. O construtor prudente ouve e pratica. Ele não só constrói sobre a rocha, como também cavou bem fundo e lançou os alicerces. Lucas 6,48. O prudente é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, na estação própria, produz frutos para alimentar a sua família. Nesse momento de desemprego, nesse momento em que salários foram reduzidos, nós precisamos estar precavidos e sermos prudentes, sermos como a árvore junto aos ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto. Em tempos de enfermidade, como o que atravessamos, como esta pandemia da Covid-19, devemos, acima de tudo, sermos, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo de número 47 e versículo de número 12, que vai dizer: junto ao rio, à sua margem, de uma e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para ser comer. Não cai a sua folha e nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Nunca foi necessário, houve tanta necessidade de cura, e precisamos estar firmados na rocha, precisamos estar de pé, para que sejamos uma árvore frondosa, frutífera, em que o nosso fruto... Tópico 3. A construção requer conhecimento. Devemos conhecer o solo onde vamos construir para a nossa família. O construtor prudente conhece o solo. É necessário que haja esse conhecimento. Como diz Oséias 6 e versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O construtor prudente ouve e pratica. Ele não só constrói sobre a rocha, como também cavou bem fundo e lançou os alicerces. Lucas 6,48. O prudente é como uma árvore plantada junto a correntes de água, na estação própria dá o fruto para alimentar a sua família. Salmo de número 1, versículo de número 3. Em tempos de enfermidade como o que atravessamos, como este da pandemia da Covid-19, as folhas servem como remédio, como está em Ezequiel 47, versículo 12. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para comer. Não cairá a folha, nem perecerá o seu fruto, mas nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A cura do nosso lar. O nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Dentro deste lar há uma mulher virtuosa, como nós aprendemos em Provérbios, no capítulo de número 31 e versículo de número 10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede aos rubis,
ela não só é virtuosa, como também ela é boa administradora. Provérbios capítulo 31, versículo de número 27, que vai dizer: administra bem a sua casa e não dá lugar à preguiça. Em meio a essa adversidade, com falta de emprego, com salário reduzido, temos que administrar bem a nossa finança. Sua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa. Salmo 128, versículo 3. Seus filhos a chamará bem-aventurada. Provérbios 31 e 28. Seus filhos serão como planta de oliveira à roda da sua mesa. Salmo 128, versículo de número 3. Assim é a casa do prudente, que levanta, que reage e que constrói sobre a rocha. A construção requer trabalho e dedicação, no subtópico 2. Na construção, com a base, os alicerces, a parede, o teto, a água, a luz, a construção deve ser sobre a rocha, e a base desta rocha é Cristo, como nós lemos em Mateus capítulo 16 e versículo de número 18. Pedro é pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Rocha é Cristo, na qual devemos construir para estarmos sólidos, firmes, não é? E não só isso, é necessário também que se concave fundo e que lance os alicerces. Como o doutor Lucas, nesta construção se faz necessário cavar bem fundo e lançar o alicerce para que possamos levantar as paredes, que fala de proteção, como está lá em Neemias, no capítulo 4 e versículo de número 17. Nós vamos ler para ganharmos tempo. O teto é a presença do Senhor. Salmo 91, versículo de número 1 e versículo de número 2. Olha a casa construída sobre a rocha, tem a parede para proteger, tem o teto que é a presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Que coisa linda, não é? E não basta só isso. Na casa não pode faltar a presença de Deus. Tem que ter a presença de Deus. A água, é preciso ter água na casa. A água fala de vida, a água fala de purificação. E Jesus vai dizer, né, em João, no capítulo de número 15 e no versículo de número no 30, do 3 até o versículo de número 11, ele vai tratar sobre isso. João, vamos ver aqui o capítulo de número 6, capítulo de número 15, capítulo de número 15 e versículo de número 3. Quanto a vós, já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Tem que haver água, e água da vida. Onde tem água tem vida. João, capítulo de número 7, versículo de número 38, vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas da vida. Deve ter luz também, né? É preciso ter luz dentro da residência. E a palavra de Deus no Salmo 119, versículo de número 15, vai dizer que luz para os meus pés são a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos.
é preciso ter luz, não podemos estar em trevas, temos que estar sobre a luz que é Cristo. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entre na casa construída sobre a rocha inabalável. Faça, tópico 3, subtópico 3, faça como Noé, em um momento de destruição e perigo, entrou na arca com a sua família, Gênesis capítulo 7, versículo 1, e toda a sua família foi salva. Entre na casa construída sobre a rocha, que é Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 20. Você vai enfrentar a chuva, o rio que transborda, os ventos que sopram, mas a casa não será abalada. Nesta casa não só tem segurança e proteção, o construtor também providencia alimento para os integrantes da casa. Não, Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. João, capítulo de número 6, versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Alimento para a vida eterna. Não só isso, tem um leite para o bom crescimento saudável da criança, como diz Pedro em 1 Pedro, no capítulo de número 2 e versículo de número 2, Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2 e versículo de número 2, Pedro diz: desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que ele cresça para a salvação